Durante as décadas de 40 a 70, o Brasil esteve repleto de casos de avistamento, contatos e até agressões provenientes de fontes que testemunhas julgam como insólitas. Infelizmente, a grande maioria desses casos carecem de dados e informações, nos deixando somente com relatos rasos, mas não menos misteriosos. É o caso que aconteceu com João Prestes Filho, morador de Araçariguama, que tem o corpo queimado por uma luz que, em teoria, invadiu a sua casa. Ele morre horas depois devido às queimaduras. Caso de ficção científica, um relato real que marcaram pessoas aí no interior do Brasil. E a gente vai comentar mais sobre a incrível história do homem que derreteu logo depois dos recadinhos. E a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. E chegamos aqui agora na área de recadinhos do Mundo Freak Confidencial. Muito obrigado pra você, meu querido ouvinte, que está aqui com a gente, dando aí a sua paciência, a sua audiência para essa equipe maravilhosa desse episódio. Ficou muito... Me faltam palavras, como podcaster é um defeito horroroso, né? Mas me faltam palavras pra demonstrar o quanto esse episódio, pra mim, teve um resultado muito bom. É que eu não queria falar muito bom, porque a gente tá falando de um negócio que é meio trágico, né? Fica meio mórbido, falar, nossa, foi demais esse podcast, né? Fica um negócio meio esquisito, assim. Mas eu acho que esse podcast, ele tá interessantíssimo. Pra você aí que tem sede de mistérios, mais um aí pra sua mão. Eu tenho absolutamente certeza que você vai adorar. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre os nossos outros produtos. A gente tem o Aconteceu Comigo, um cadáver novo podcast, voltou essa semana. A gente tá decidindo aí se ele vai ser semanal, quinzenal, mas ele chegou, né? Aconteceu Comigo essa semana também. Cara, tem só coisa boa. Lembrando a todos que todos os nossos programas estão disponíveis em todos os agregadores, com exceção do Mundo Freak Confidencial, esse que você está escutando agora, que é exclusivo do Spotify, nossa casa, a pessoa que abriu os braços e hoje a gente está no colinho. Spotify, muito obrigado pela confiança e é isso aí. Olá, eu sou Rafael Jacaúna, o believer oficial do Mundo Freak. Estou aqui para lhe convidar, fazer uma proposta. Que tal você conhecer uma nova plataforma, uma plataforma de streamer, para jogar um RPG com a gente lá no meu canal na Twitch, Jaca Freak. É bem fácil lembrar, Jaca com Mundo Freak, Jaca Freak. Se você ainda não conhece, não fique de preconceito, não acho que é uma plataforma só de jovens, é de todos e todas. Estamos lá jogando vários joguinhos aleatórios e principalmente RPG às quartas, sábados e domingos. Quarta-feira jogamos Tormenta 20, aquele estilão bem D&D, bem caverna, exploração, mundo fantástico. Sábados, Vampiro a Máscara e domingo, sempre um jogo one shot diferente, com grupos diferentes em cada jogo. Então, à noite, entre 7h30 e 8 horas, começamos as lives. Apareça e pare de preconceito, porque a Twitch não é o demônio! Um pequeno recadinho aqui dos anuncinhos de quarentena. Anuncinho de quarentena. Pra você que não sabe, tá dando mole, anuncinho de quarentena é o momento em que a gente se conecta aí com artistas, pequenos produtores autônomos que estejam talvez passando dificuldade nessa pandemia e a gente dá uma oportunidade gratuita de anunciar o trabalho deles, né? É claro que se você for uma empresa, né, uma coisa maior assim, a gente recomenda que você mande e-mail pra gente ou mande e-mail pro Spotify, interessados, né, em anunciar e, enfim, né, provavelmente vão ser preparados aí um Media Kit, dar uma conversada com vocês e tal. Essa vaga é especialmente usada para pessoas que de fato precisam, né, tiveram suas finanças afetadas pela infeliz pandemia, tão mal administrada, né, até o momento, e que, enfim, não tem previsão de quando vai voltar eventos, esse tipo de coisa, infelizmente, e que precisam aí, e a gente tá cedendo esse espaço aí para essas pessoas. Então, caso você queira, esteja interessado, no post desse episódio, vai lá no mundofreak.com.br, no post desse episódio, vai estar o link de um formulário que você preencha tudo, prestando bastante atenção, que caso você entre aí no, mais ou menos do que a gente tá pensando, você pode ter a chance de ser anunciado aqui com a gente no episódio. E hoje a gente vai falar aqui da artista plástica e artesã, trabalho incrível da Wild Spirit Artesanato. A Elaine, que trabalha com artes esotéricas. Inclusive, já
Cara, olhando aqui, eu vou indicar o Instagram. Pra qualquer coisa, você procura por ridespirit.artesanato. Ou então entra aqui no post desse episódio, que ela trabalha só com materiais incríveis. Cara, a gente tem runas, tabuletas, pingentes. Cara, dá uma olhada em todo esse trabalho que é maravilhoso, super profissional e com um visual belíssimo. Para você que gosta dos esoterices ou simplesmente curte a estética, mas não entende muito, também serve, não tem problema. Dá uma olhada aqui no Instagram dela que o material tá incrível. Inclusive, tô pensando em já pegar uma coisa aqui, hein? Será que fazer com desconto aqui pro podcast ser bacana? Vamos ver assim. Mas ela avisa que as peças são feitas à mão e trabalhadas com diversos materiais, assim também usando diversas técnicas diferentes. Ela trabalha com peças únicas e exclusivas, mas também aceita encomendas. Tem peças feitas de madeira, reaproveitado de pó, de demolição e, enfim, muito material da natureza em si, né? Metal, ela pinta óleo, acrílico, telas de madeira e utiliza vários materiais também, como cristais, vidros do mar, pedras naturais e também faz oráculo em madeira, né? Como a gente citou anteriormente, né? Runas, ogan, peças de altares, rituais e decoração. Então fica aí um indicativo aí para você conhecer a Wild Spirit e dar chega lá para ver se é o que você tá precisando. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Muito obrigado aí pela confiança em mandar aí esse anúncio, Wild Spirit. E é isso. Gente, vamos para esse episódio que ele ficou muito intrigante. Será que você tem uma resposta para isso, nobre ouvinte? Eu espero vocês aí na área de comentários ou nas nossas redes sociais. É isso, boa ouvida e bora lá! I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce Season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca wherever you get your podcasts. E tem outros depoimentos daquele lugar. Se eu quiser um dia vir, Major, em São Roque, tem quem conta ao vivo coisas assombrosas desse lugar. Pessoas que, inclusive, conversaram com outros elementos que foram protagonistas de foco de luz, de queimar. A pessoa chegou a morrer. Tem aí, pessoa, nome, tudo, que eu não guardo nomes. Um fato que ocorreu mais ou menos há uns 15 a 18 anos atrás. Uma pessoa recebeu um facho de luz e queimou tudo. Como se tivesse recebido um banho de água fervendo em cima, mas aonde tinha cabelo e pelo não queimou. Bigode, sobrancelha não queimou. Sim. O resto desceu tudo, a mão. Morreu? Coisa impressionante. Morreu em Santana do Parnaíba. Mas é gente de Araçariguama, conhecida. Araçariguama fica perto de onde? Aqui perto de São Roque. Sim. Você não tem um contato com esse pessoal? Pois não, inclusive o tesoureiro da prefeitura, o senhor Araci Gomide, um senhor de 60 anos, pessoa que não mente, Sim. Conversou porque pensaram inclusive que fosse alguma vingança, conversaram com que ele estava lúcido, perguntaram se não havia algum problema, se não foi alguém que tivesse feito alguma coisa para ele. Eu só falava a luz. Essa pessoa, eu sei que o sobrenome é Prestes, não me lembro. E essa pessoa que teria recebido esse facho luminoso a ponto de se prejudicar e até morrer, chegou a conversar ou a ver gente dentro de alguma parede? Não. Só luz? Foi num carnaval isso aí. Ele vinha também de uma pescaria e chegou à casa dele. O pessoal dele tinha ido para Sariguama, que devia ter baile, algum divertimento lá na vila. E ele foi pular a janela, porque a porta estava fechada e a janela encostada, que ele já sabia que era o costume da casa, né? E quando ele estava descalço, calça arregaçada, caboclo do sítio, calça arregaçada e com farolete na mão, e ele viu uma luz parada longe dele, sabe, no escuro. Vamos dizer daqui a mesa ali, 20 metros, não? Quando ele bateu a luz, ele recebeu de encontro aquele facho, mas ele já estava no peitoril da janela. Quando ele recebeu aquele facho como se fosse uma ducha de água quente, que ele caiu dentro da casa. Ele sentiu calor? Sentiu um calor tremendo nele.
Mas só isso. Aí ele saiu assim mesmo, foi até a vila, uns 2 quilômetros mais ou menos de distância. Chegou lá, os pés, o peito do pé virado para trás, como uma ferradura, o pé ao contrário. As falanges dos dedos soltaram todas. Mão, tudo. Desceu toda a pele. Coisa impressionante. Pegaram logo ele de carro, levaram para Santana, Parnaíba. Médico nessa coisa? Eu não sei. Deve ter sido, porque parece que foi a um hospital de Santana, Parnaíba. Não sei se é Santa Casa. Eu sei que ele foi atendido, mas não... Mas desceu tudo. Tudo. Só onde tinha pelo forte, bigode, sobrancelha e o cabelo, e a roupa também não. Mas onde estava a pele em exposição, desceu. E eles desligaram todas as falanges. Ficaram desligados os ossos? Os ossos da falange e os pés que estavam também descobertos, entortou para baixo. O peito do pé ficou côncavo. Sim. Não pisava no chão mais. E isso sem explicação nenhuma? Só lhe dizia a luz. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. O seu almanaque semanal das coisas mais insólitas que acontecem no seu Brasil veranil. Só que aquele insólito divertido. Não é aquele insólito que você lê nos jornais. É aquele que tu olha, alienígenas matando os outros por aí. Que coisa tranquila, né? Eu prefiro essa realidade, né? Eu sou Andrei Fernandes e estamos aqui com um time de elite para falar mais um caso, talvez de ufologia? Eu quero levantar essa bola aqui. Talvez de ufologia, talvez não. E que é extremamente bizarro e que é bastante conhecido aí nos meios ufológicos. E para me ajudar temos aqui ela, a nossa queridíssima física, que vai nos ajudar para descobrir quantos graus precisam para um homem derreter. Jay. Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui com esse caso que ele é realmente medonho, ele é um pouco assustador, porque a gente vai falar aí de umas coisas que acontecem com o nosso corpo em relação a... Será radiação? Não sei. Tô animada porque voltamos para mais um episódio de ufologia, faz tempo que eu não participo de um. Tô animada para hoje. Perfeito. Temos aqui ele também, nosso queridíssimo cético de plantão, já que a Jay é física, ela é believer em ciência. O Hell não é believer em nada. Hell. Eu só queria dizer que aqui em Cuiabá todo mundo derrete. Sempre. Ouso dizer que é verdade. Inclusive está derretendo agora, né? Exatamente. E temos aqui a nossa queridíssima investigadora oficial, Abduzira. Oi, gente, tudo bem? Ainda não derreti, mas eu não sei como que eu vou terminar a quarentena nessa pandemia. Com certeza derretido ou cérebro derretido. Tudo bem com vocês? Mas, Ira, você já não se derreteu por mim? Ah... Nossa, ficou meio... Ficou, olha aí, ó. Ficou... Ira, isso aí. Você que pediu por essa. No momento de exaltar essa beleza que é o amor, você não faz, Ira. Mas já sei qual é a tua. Já sei qual é a tua, rapaz. Gente, temos aqui um convidado também super especial que vai contar um pouco mais de detalhes dessa história toda. Afinal de contas, foi um caso que aconteceu com alguém de sua família, Gabriel Tavares. Olá, como estão todos vocês? Vamos lá, eu tenho muitas perguntas pro Gabriel, mas antes de qualquer coisa, eu acho que a gente precisa introduzir um pouco do caso pros nossos ouvintes. Pro ouvinte que ele é mais atento e já é apaixonado pelo nosso trabalho, sabe que a gente lançou no final do ano passado a segunda temporada do Criptologia, que foi uma temporada voltada para fenômenos ufológicos, né? No qual eu falo sobre diversos casos, né? Primeiramente focado ali na noite oficial dos OVNIs, né? Depois eu falo de alguns casos, a gente chama um psicólogo, tem algumas entrevistas e por aí vai. Um dos episódios, se eu não me engano, é o episódio número 5. Talvez eu possa estar errado aqui, mas eu vou deixar a Nandinha colocar aí nos detalhes do post. Tem um pequeno trecho de uma fita cassete, que tem uma entrevista no qual existem 2 moços, um deles é delegado. Eu não sei se são pessoas de Araçariguama, mas a pessoa que estava sendo entrevistada era de Araçariguama, e ela fala um pouco sobre os fenômenos estranhos que aconteciam na cidade, ou pelo menos naquela região. Já que também é bom a gente falar que a gente tá falando do interior paulista, o interior de São Paulo tem bastante cidade e é bastante pulverizado. E muitas vezes é comum uma pessoa que participa de uma cidade conhecer
comecei a frequentar diversas outras ao redor, porque tem eventos acontecendo ali às vezes as cidades são muito pequenas, né? Às vezes você não tem, por exemplo, um hospital na sua cidade, mas vai ter na outra, né? Vai ter uma festa que vai acontecer naquela do lado, na vizinha. Então, assim, é algo de livre movimento, assim, pro pessoal, dependendo da região que você mora ali. Várias cidades são bem frequentadas pelos moradores ali daquela região, né? E aí, esse moço, ele fala de um caso que aconteceu com esse senhor, conhecido como João Prestes Filho, que vocês escutaram, né? Não vou repetir exatamente o que ele disse, mas ele fala que, em dado momento, o João estava voltando da cidade, enquanto ele tá ali em casa, tomando banho, se preparando talvez para deitar, ele encontra uma luz numa janela, ele é acometido de algum mal que essa luz causa a ele. Ainda nesse mal, ele sai vagando, né, em busca de ajuda, ele estava sozinho em casa, né? E aí ele é socorrido, é levado para o hospital e morre algumas horas depois. Esse é o resumo do caso. Então, vou passando para vocês aqui. O caso houve um carnaval na cidade e o João mesmo, ele não era muito de festança realmente, então ele foi pescar. Esse caso aconteceu ali pelo final da tarde, quase anoitecendo, pelo que eu entendi. Eu perguntei ao meu avô, minha avó, meu avô tem 85 anos e ele tinha em torno de 10, 11 anos na época, e ele tem muito vívida essa memória nele ainda. Minha avó, no caso, ela era sobrinha do João Carlos Prestes, tá? João Carlos Prestes Filho. Então, ele voltou, enquanto os filhos e a esposa dele foram pra cidade numa micareta, numa festa que até hoje tem, mas é muito menor, que eram festa da padroeira, ou então festa assim em volta da igreja, como é feito normalmente em cidade pequena. Com o tempo que ele voltou da pescaria, voltou para casa, não dá para saber se ele estava tomando banho realmente, mas ele chegou em casa, ele deixou as coisas dele, entrou na casa. Quando ele foi sair, ou então quando ele estava lá dentro ainda, ele viu esse clarão, essa luz. Ele não soube o que estava acontecendo, ele foi dar uma olhada mais perto e ele sofreu um ataque, né? Não sei se eu posso chamar de ataque, mas ele sofreu uma pulverização de luz no corpo dele. Saiu correndo, voltou pra dentro de casa e ficou trancado por um tempo ainda. Pelo que eu entendi, ele ficou trancado um tempo na casa dele. E aí ele saiu e foi pra cidade procurando ajuda, tá? Da onde que ele estava, onde fazia pescaria, em torno de 1 a 2 quilômetros descendo o morro onde ele estava. A casa dele fica na Castelo Branco. Hoje em dia essa casa não existe mais, tá? Que a Castelo Branco foi pavimentada por cima dela, que é exatamente no quilômetro 51, que tem um trevo ali que faz ele mantém, ele teve que manter do quilômetro 51, direção interior, São Paulo, e ele andou mais 1 quilômetro e meio até o centro da cidade, onde ele foi encontrar as pessoas para ajudarem ele. Ele sentiu uma queimação muito grande pelo corpo inteiro e ele só falava disso, tá? Essa é uma parte da história. Antes de você continuar, Gabriel, principalmente porque a gente vai entrar mais nos detalhes, é bom a gente deixar bastante claro que essa é uma história que ela entra muito nos anais do folclore mítico da região, né? E por diversas maneiras que a gente vai comentar aqui hoje. E mais do que isso, ela é uma história que ela só vai reverberar lá pela década de 60. Esse caso acontece no dia 4 de março de 1946, né? Um ano depois da Segunda Guerra Mundial terminar, né? Eu gosto de dar um pouco desses contextos porque eu acho que ela é importante pro ouvinte se situar, né? Mas isso, obviamente, essa história roda na região, vira um pouco daqueles causos populares da região, e aí é quando, décadas depois, chama a atenção de ufólogos, outros interessados no tema, que a partir daí vão investigar. Inclusive, é muito importante isso, porque esse é um caso que ele cai muito justamente nessa coisa do, como eu falei, causo, né? Então, tem muitos detalhes que muitas vezes não correspondem à realidade, né? Tem coisas a mais colocadas, né? Tem muita fantasia envolvida, né? Mas no duro que o Gabriel falou, foi mais ou menos isso que teria de fato acontecido, né? É que vai ter de tudo, né? Vai ter gente que vai falar que o cara ficou dias no hospital e a pele dele começou a derreter, né? Quando na verdade seria um outro tipo de fenômeno que ele tava passando, seria mais queimaduras, né? Coisas nesse sentido. Então, assim, é algo também a gente se atentar muitas vezes, porque muito por parte da questão sensacionalista da questão toda, é importante a gente tentar separar um pouco, às vezes, dos exageros colocados frente ao caso, que ainda assim é muito incrível, é muito absurdo, né? Quando a gente para pra analisar, né? E a gente não tem explicação sobre, né? Por mais que a gente tente, né? Quer dizer, vamos ver aí, né? Vamos ver aí os céticos aí, como é que vão reagir hoje. Mas, Andrei, eu queria até a opinião da Jay, porque o caso e na época, isso causou realmente um mal-estar na cidade inteira, né? Não, na verdade, nem era cidade, era um pequeno vilarejo, tá?
Então tinham 1.000 pessoas, 2.000 pessoas onde hoje é a cidade de Araçariguama, tá? Juntando com São Roque, seriam em torno de 20.000, 30.000 pessoas. Era uma cidade muito pequena na época. Moveu pessoas da cidade de Santana do Parnaíba, São Roque, Sorocaba e etc. Mas eu não tenho uma ideia do que pode ter acontecido com um raio, com essa... Raio não seria um raio, mas que ele tivesse essa intensidade para queimar uma pessoa com roupas. Pelo que eu tava lendo a respeito, né, do caso, tipo assim, não foram queimaduras como as pessoas imaginam que o Andrei tava falando aí, né, de derreter. E sim, tipo assim, eram queimaduras de pele, né? Coisa tipo como queimaduras de 2º grau, assim, né? Ele deveria estar com vermelhidão, bolha. Não, bolha já é 3º grau, né? Então provavelmente só bem vermelhidão. E o relato falava que, por exemplo, a pele dele, só da cintura pra cima, né? Ele tava com essas lesões. E o cabelo, por exemplo, isso tudo não tinha sido afetado, tipo assim. As roupas, né? Por baixo das roupas, né? Exato. As roupas também não, e nem os cabelos. Então eles descartavam, por exemplo, algum tipo de tipo fogo, alguma coisa assim, né? Choque, né? E a casa também não sofreu, né? É que se foi um raio, é choque, né? É choque. Só que daí, eu li em alguns locais que tava falando que ele sofreu algumas queimaduras de 3º grau e algumas de 2º grau. Daí varia, porque se for de 2º grau, é compatível com raio. É muito compatível com raio, por sinal. Porque pessoas sobrevivem a ataque de raios. Raio, no caso, relâmpago, tipo assim. Isso, se cair um relâmpago em você, você sobrevive. Eu acho que isso... Não raios alienígenas do espaço profundo. Eu acho que só 10% das pessoas que são atingidas por raios que morrem. E geralmente é porque tem uma parada cardíaca. Então, você sofre queimaduras de 2º grau, que é compatível com, por exemplo, quando você pega um vapor de água, sabe? Queima sua pele. E também é problemático quando você tem ferro em você. Correntes de ouro, pulseiras de prata ou alguma coisa do gênero. Daí, como é uma descarga muito grande e vai esquentar muito rápido, acho que alguns raios, dependendo, chega até a temperatura, assim, de estrelas, eu acho, não tenho certeza, mas é muito alta, que pulveriza esses metais na sua pele e daí ela se funde basicamente a sua pele, você fica com uma queimadura que vai formar uma cicatriz pra sempre na sua vida. Agora, você pode sobreviver, mas dependendo de como o raio entra no seu corpinho, você acaba tendo uma parada cardíaca e morre. E aí a minha pergunta, é problemático a questão da autópsia dele, né? Dizem uma coisa, daí depois dizem outra, daí a gente não consegue saber, porque todo mundo fala de radiação, só que a gente tem radiação eletromagnética, então a gente tem micro-ondas, raio-x, a gente tem tudo, né? Então provavelmente as pessoas estão falando de raios gama, será? Que é o que vai afetar ali no DNA, mas isso é mais condizente com câncer e queimaduras muito piores. Então, no meu entendimento do que eu li das queimaduras, de tipo não ter pegado fogo na roupa e coisas assim, parece ter sido um raio. Tanto que ele ainda correu, né? Ele ainda saiu, foi procurar ajuda. Sim. Mas ainda é estranho o cabelo, porque o cabelo ele é queimado, né? Ele é queimado não porque pega fogo, né? A mesma coisa que árvores, né? As folhas elas se queimam não porque pegam fogo, elas se queimam justamente pela rapidez com que o raio passa, sabe? Tipo, pela velocidade do raio, ele acaba queimando. Mas o cabelo não queimou, né? Exatamente. Eu acho que a Jay até ia falar sobre isso, mas eu já participei de CIPA, e aí tem esses negócios, né? O cara fala sobre incidentes com eletricidade. Então, às vezes, dependendo de por onde a eletricidade percorre no seu corpo, tipo assim, não atinge exatamente a cabeça da pessoa. Então, os cabelos, por exemplo, não se queimariam. Só que isso, como a Jay estava falando, eu já vi que, tipo assim, descargas de altíssima intensidade, como um relâmpago, por exemplo, costumam causar lesões internas porque o seu corpo se contrai, né, por causa da eletricidade. Então, geralmente, você tem lesões musculares, lesões de órgãos internos. Tudo que é músculo, isso. Mas talvez pode ser também com relação à intensidade. Talvez o raio não tenha pego diretamente na pessoa, e sim, por exemplo, na casa, alguma coisa assim, e ele estava só em contato com a parede, por exemplo, então deve ter se dissipado a eletricidade e ele pode ter
digamos assim, tomado um choque de intensidade menor, assim, não de impacto direto de um relâmpago, né? E ele também tinha 40 e poucos anos, se eu não me engano. Dependendo de como era a saúde dele também, a gente não sabe se ele tinha problema cardíaco, tendência a problemas cardíacos também, e pode ter afetado. Então, como a Ira tava falando do cabelo que não queima, é exatamente isso que o Hel tava falando. O raio, ele pode entrar, por exemplo, pelo buraco do seu nariz, buraco do seu ouvido, a ponta do seu dedo. Então, não necessariamente ele vai atingir direto a sua cabeça. Ele só vai queimar, de fato, se atingir direto a sua cabeça. Que bom que raio não vai de baixo pra cima, né? Deus o livre. Pelo que eu pesquisei, ele tinha mais ou menos 38, 36 anos, tá? Ele não era muito mais velho, 40, 45, não. Vamos dar mais alguns detalhezinhos assim? Vamos começar um pouco com essa questão, né? Apesar do ocorrido ser em 46, como a gente falou, e o caso do interesse público vir a partir da década de 60, um estudo muito importante foram de uma dupla de ufólogos que aconteceu na década de 90, né? No caso, os pesquisadores, o Cláudio Tsuyoshi Suenaga e o Pablo Villarrubia, que viajavam pelo estado de Minas Gerais em pesquisa do campo, e aí eles se depararam com um jornal e eles foram atrás do acontecido, tentar investigar o que teria acontecido. Isso teria sido muito importante porque eles entraram em contato com pessoas que, ainda vivas, tiveram contato com os últimos momentos do João, né? Como, por exemplo, o Virgílio, que era primo, se eu não me engano. Né, Gabriel? Exatamente. Ele fala o seguinte: João era branco e a pele dele ficou avermelhada, torrada. As mãos e o rosto queimaram-se mais. O rosto assou. Já o cabelo não queimou, assim como as roupas. Só podia ser mesmo uma coisa invisível que o queimou daquele jeito por dentro, né? E eu acho importante a gente falar um pouco também do relato do próprio João, que por ele ter ficado vivo, ele conseguiu falar o que o atacou, né? O que aconteceu naquilo, né? Porque imagina o seguinte, ouvinte, se ele tivesse desabado no chão e morrido, cara, ia ter um mistério, obviamente, mas você não sabe o que aconteceu, você especula-se, a especulação vai ter coisas mais ou menos forçadas, mas pelo fato como tudo ocorrido, é o que causa também um pouco mais desse estranhamento do mistério em si, né? Essa coisa dele procurar ajuda e morrer horas depois, permitiu. A primeira coisa que eu acho que dá pra ficar bem claro com relação às falas dele é que ele parecia muito em choque, no sentido, não tô tentando fazer um paralelo aqui, mas é de fato ele tava extremamente assustado, né? Ele não tava falando coisa com coisa, né? As pessoas perguntavam e ele não era muito objetivo. Seja porque a coisa que o atacou era uma coisa incompreensível, seja porque de fato, seja um raio, alguma coisa assim, deixou ele nessa coisa de choque psíquico mesmo, da pessoa não conseguir elaborar com exatidão as coisas que aconteceram até o momento do falecimento dele, algumas horas depois, né? Sim, no caso ele falava sem parar, né? Enquanto ele estava sendo transportado, que era uma luz, ele queria saber o que era, se eu não me engano, teve gente que quis ir até a casa dele pra averiguar o que estava acontecendo. Ele disse que não era neste mundo, era mais ou menos este o contexto não era deste mundo, é uma coisa invisível, tá? As pessoas estavam pegando ele de charrete pra fazer o caminho de Araçariguama pra Pirapora, Santana do Parnaíba, e ele falava isso, foi uma luz e dor, dói muito. Isso que ele falava e que todo mundo repetiu pra mim. E ele disse isso relacionando como se tivesse vindo de cima essa luz, tipo do céu, né? Porque tanto as pessoas que o ouviram, quanto outras pessoas passaram a história pra frente, algumas pessoas desenharam, algumas pessoas, né, recriaram a situação que tinha vindo de cima, do céu, né? Ele disse isso, mas ele não consegue entender de onde veio a luz. Então, isso que é o que confunde mais, porque ele não disse que a luz veio de cima, veio da frente, ele falou foi uma luz, e ele falava da dor dele. Ele nunca tinha visto isso. Então, pra ele, era muito estranho a situação, tá? Ele não falou que veio de cima, que veio da floresta, que veio do mato, que veio de nenhum lugar. Ele falou, viu uma luz, a luz acertou ele, e ele ficou daquela forma, daquele jeito. E ele tava sozinho, né? Ele estava sozinho. E, Gabriel, em algumas matérias que eu li, eles falam muito sobre superstições do local, né? Que, tipo, como o André mesmo falou, o interior de São Paulo é um lugar muito rico em lendas, esses causos, assim, né? E aí, numa das matérias que eu li, falava que ele já tinha tido um outro caso de que ele tinha sido provavelmente atacado. Das bolas de fogo. Exato, por algo inexplicável também, né, na mata. Você tem algum relato disso, Gabriel? Então, Hel, esse caso, as pessoas que eu entrevistei, eles não relataram nada falando que o João Prestes, ele teve algum tipo de encontro com um boitatá ou algum encontro místico, além desse, digamos assim, tá? Então, sempre que falaram, era basicamente dele, da família dele,
e desse caso do falecimento dele, tá? Mas eu li também que houve um caso com o Boitatá, não sei se vai ter mais algum outro folclore, mas esse caso eu não fiquei sabendo, real. Eu li também que você comentou que a casa foi demolida, que construíram tipo uma pista, né? Passa por lá, um trevo e tal, foi desapropriado, mas falaram que a casa foi demolida, tipo, algumas semanas depois desse ocorrido, que a família nunca mais voltou a morar lá. Isso é verdade ou foi só especulação da imprensa, tipo, só para criar mais clima na história, alguma coisa assim? Então, isso eu posso dizer duas coisas. Uma, em 1964, a Castelo Branco foi construída, tá? Então, o terreno que ele morava com a família foi desapropriado. E, na época também, eu acho um pouco difícil, né? Uma mulher com, se eu não me engano, 3 ou 4 filhos, ficar sozinha em uma chácara, tá? Longe da fazenda. Na época, eu acho que aquilo não seria normal. Eu não posso confirmar nada, tá? Porque eu sei que meu avô falou é que a casa dele foi demolida para a Castelo Branco ser construída em 1964. Perfeito. Quer dizer que esses fenômenos por aqui são constantes. O que é que o pessoal da redondeza diz a respeito? Seus companheiros aí, o que eles acham que é? Acho do sítio. Assombração, né? Só no sítio é só assombração. Isso daí confunde com fogo fato, boitatá, essas coisas ou não? É parecido? Eu acho que nunca vi um negócio. É aqui que eu tô vendo isso. Nunca vi isso. Lhe deu medo ou não? Ah, pra mim deu medo. Tá com medo mesmo? Quando eu tô com todo o pessoal, eu não tenho medo, mas se eu sozinho eu tenho medo. Renato, eu gostaria que você contasse, descrevesse aquela cena, naquele espaço do dia 8 ao dia 15, porque dia 16 você não estava... Do mês passado. Do mês passado, mês de março. Eu tenho uma pergunta. É sobre o Boitatá e Bola de Fogo. O que tem a ver as duas coisas? Eu não conheço. Eu não sei se os ouvintes também conhecem, eu pelo menos não. Daí sempre tá falando desse negócio do Boitatá, de que ele encontrou bolas de fogo. Qual é a história disso? Bolas de fogo em Araçariguama é uma coisa de certa forma comum, tá? Eu nunca vi, mas é algo que volta e meia alguém fala que viu bola de fogo na parte mais afastada da cidade, não muito no centro, né? Mas nos bairros mais ao norte, mais ao sul do centro, tem gente que vê luzes. Já ouvi falar, amigos meus já falaram que viram Saci Pererê, então é uma coisa que não é uma... Não sei, eu sou uma pessoa extremamente cética. Só sobre a questão do boitatá, é que o boitatá não é um boi, na verdade. O boitatá, essas bolas de fogo, geralmente esses avistamentos na floresta, são tidos como se fosse o boitatá. O boitatá, na verdade, é algo como se fosse uma serpente de fogo, alguma coisa assim. Mas geralmente é um fenômeno assim, ligado a fogo que aparece do nada, geralmente em florestas, persegue pessoas, esse tipo de coisa. As pessoas costumam dizer que geralmente são eventos ligados a fogo fato, por exemplo, né, que acontece em regiões pantanosas ou que tem matéria em decomposição que pega fogo sozinho, né? E geralmente isso à noite, né, é muito mais visível, né? Isso acontece muito também em cemitérios, por exemplo, que tem, por exemplo, os gases da putrefação e velas, por exemplo, né, acesas. Então acontece muito tipo de um gás de putrefação que sai do túmulo e aí se incendeia, né, com as velas do cemitério e as pessoas veem de longe aquilo, né, uma língua de fogo saindo do meio de um cemitério e é óbvio que elas imaginam que é algo, né, sobrenatural que está acontecendo, né? Mas isso acontece também, digamos que sem precisar disso, né, acontece em regiões de mata, né, que tem matéria em decomposição, né? Pois é, nos relatos de avistamentos da região é bem parecido com essa sua explicação mesmo, Hel. Além de várias pessoas terem falado, né, sobre o boitatá. Algumas também falaram que essas bolas de fogo poderiam ser provenientes do boitatá, né? Porque como o boitatá é como essa cobra, né? E ela tem todo esse elemento de fogo, ela também, nesses avistamentos, uma dessas bolas de fogo poderia ser boitatá cuspindo, né? Cuspindo fogo. Justamente porque algumas dessas pessoas que dizem ter visto bolas de fogo e não exatamente boitatá, mas acredita que tenha sido de boitatá, porque viu, tipo assim, em movimento, sabe? Ali nas regiões mais periféricas, nas regiões onde começa a ficar mais rural, mais aquela coisa de mata, as pessoas viram, tipo
tipo bolas sendo jogadas, né? Então se supõe que a Boitatá, ele tá cuspindo fogo ali no meio do mato. E aí eu também ia perguntar sobre isso, porque isso que o Raul falou, né? Região de muitos gases, ou região de até mesmo de plantas, né? De reações químicas entre plantas que estão ali mais úmidas, depois esquenta demais, sabe? Variações que é muito comum, principalmente aqui na Mata do Brasil. Mas também é muito interessante como essas duas histórias se cruzam, sabe? Os avistamentos de fogo e com essa experiência que ele teve de ser algo de queimadura, pero não fogo. Exatamente. E isso que é o mais intrigante, né? Quer dizer, você tem esses relatos de fogo, né? E as queimaduras que ele teve, nitidamente, não foram provocadas por fogo, né? Porque você não tem, tipo, a roupa queimada, nada assim, né? É uma queimadura quase mágica, né? Ele afeta pessoas, né? Mas é interessante porque muito dessa narrativa do Boitatá, né, vem muito dessa entrevista, né, que esses dois ufólogos fazem com o Virgílio, né. É claro que as nossas informações sempre são limitadas, né, a gente não entrou em contato direto com as pessoas, tirando o Gabriel, né, mas se o Gabriel confirma isso, então acho que é um pouco mais seguro a gente dizer que, de fato, fenômenos de bolas de fogo misteriosas nos céus e em matas é, então, algo comum, as histórias, pelo menos, né, e é claro que isso vai entrar dentro do folclore popular de diversas formas, né. O Boitatá é uma delas, né, a própria Mãe Douro, inclusive, algumas dessas pessoas diferenciam, né? Falam, não, isso aqui não é Boitatá, isso aqui é Mãe Douro, dependendo do tipo de comportamento da bola de luz ou da bola de fogo, né? E, inclusive, alguns falam até de trajetórias. Falam, não, sai de lá da caverna tem uma mina de ouro, acho que talvez desativado, imagino, né? Que sai, e o trajeto geralmente faz de lá pra cá e começa a ir por aí. O que é claro que para dois ufólogos investigando isso, o interesse deles é muito provavelmente investigar essa narrativa como sendo parte de uma construção para um fenômeno ufológico mesmo, né? Das pessoas daquela região interpretando aquilo à sua maneira como folclórico, como poderia ser as naves, né? Vamos colocar assim. É algo que a ufologia gosta muito de investigar nesse cenário, porque afinal de contas, foi um caso isolado? Aparentemente não, no sentido de que coisas misteriosas aconteciam na região. Talvez essa foi só um caso isolado por, de fato, teve um óbito, né? Mas também é bom a gente salientar, Gabriel, antes de você adicionar, que é o seguinte, década de 40, bicho, se tu morre no meio do mato, não tem CSI. Não tem ajuda, não tem apoio. Morreu. Se ali na região, porque Santana de Paraíba aqui é próximo, sabe? Se ali na região, ainda assim, se você morrer, você não vai ser descoberto em alguns lugares, que dirá nessa época. É um pouco da justificativa também pra gente ter, apesar de ser um caso muito falado, né? Pouca documentação, digamos assim, oficial e confiável, né? Acho que a Jay tava falando sobre os relatos das autópsias, né? Mas, tipo assim, cara, 46, interior do Brasil, né? Praticamente não tinha investigação, né? Tipo, é isso, você coleta o relato do cara, morreu e acabou, né? Fica por isso mesmo, né? Mas isso que é o complexo, né? Como é que os caras da ufologia vai me pegar um caso que quase não é documentado pra redocumentar? Pra mim parece um grande bololô, entendeu? Porque uma coisa diz uma coisa, e depois acham outra coisa e diz outra, daí pega outra pessoa e lembra de outra coisa. Eu não sei se eu concordo muito com a galera que tenta estudar casos de ufologia e, tipo, parece que eles estão forçando algumas coisas, né? Meu Deus, as pessoas vão me odiar de novo nesse episódio. Mas mistificar uma parada, Andrei, você disse que o fogo saía da mina do ouro e iria para o centro da cidade, correto? Eu não falei centro da cidade, mas acredito que tenha sido isso mesmo dos relatos. Isso. O caso eu já trabalhei eu fui agente turístico na mina do ouro de Araçariguama. Eita! Por algum tempo, tá? Então ali tem um brejo, tem um pântano ali embaixo. E que é comum, tá? Então ali a mina do ouro já tem uma certa mística ali em volta da cidade, né? Ficou parada por anos ali. Depois disso, um prefeito ele reformou, virou uma atração turística. Só que eles fizeram um parque, cuidaram ali e tem um brejo enorme ali. Tá ali embaixo, digamos, na mina do ouro, no pé do morro. E bem no começo do morro, tem um brejo. Exatamente esse é o caso. Então, se aparecer fogo fato ali, realmente as pessoas vão ficar assustadas vendo aquilo, achando que é alguma coisa diferente, ou alienígena, ou espiritual, místico.
Tem uma outra coisa também, principalmente, Jay. Não, as pessoas não te odeiam, as pessoas te amam, Jay. Inclusive, muitos sucessos, resenhas de livros da Jay lá no Instagram. Você que tá ouvindo, aproveite pra ir lá, que é o sucesso, hein? Então, a gente tá falando dos anos 40, né? Então, tipo, muita dificuldade pra se ter um entendimento, pra se ter uma pesquisa e pra ter até uma importância sobre isso, né? Como a gente bem falou, interiorzão do Brasil, dane-se, né? E nos anos 60, quando teve, né, onde a gente tem a participação do Exército, apesar dos pesares, mas a gente tem a participação do Exército em registrar avistamentos, a gente tem um comportamento diferente, sabe? Você tem registros, mesmo que são registros indefinidos, no sentido, eles não estão definindo o que seja, o que acontece, mas normalmente as pessoas são mais analíticas, né, pra poder falar as coisas que aconteceram, né? A gente não encontra a resposta, mas você tá percebendo que a pessoa tá sendo um pouco mais pragmática pra tentar entender. No caso dele, como logo depois ele morreu e as pessoas começaram a levantar várias histórias, e aí começou a misturar, né, as histórias com cultura, e aí vira história da cidade, vira aquela coisa que um vai contando com o outro, até mesmo com orgulho, com uma felicidade, sabe? De você tá contando de alguém ali, porque você também se importa, né? Você não tá contando porque você tá falando mal, você se importa, a sua cidade, você conhece as pessoas. Cidade pequena é assim mesmo, acontece as coisas com alguém e a gente quer saber. E aí, nesse querer saber, a gente vai aumentando e vai passando coisas pra frente também. Uma cidade pequena tem que ter assunto muitas vezes, né, Ira? Não sei se pra você Nossa, como é que é assim, mas assunto a gente cria. Ai, Gabi, se eu estivesse lá, pode ter certeza que eu ia ser amiga da sua família, ia estar aqui também falando, gente, eu fui lá na casa do Gabriel, hein? Fui lá, bati palma. É que quando eu digo que é meio forçado, é porque, assim, é uma história antiga que resgataram depois de um tempo. E que não necessariamente precisa ser sobre OVNIs, pode ser sobre qualquer outra coisa. É isso que eu fico um pouco incomodada com essa história. Porque, primeiro, uma pessoa morreu. A gente tem que ter um pouquinho de respeito. Segundo, é misterioso a forma que ele morreu, claro. Toda a mitologia criada é muito interessante, porém, eu acho meio forçado a gente puxar essa coisa de ufologia, que pode ter sido, pode envolver o Boitatá mesmo. Exato, pode ter sido o Boitatá. Ou, agora você vai me dizer que o Boitatá é alienígena, entendeu? Não tem como. É meio complicado. Quem garante que não? Entendeu? É isso que eu estou falando. Eu acho meio forçado. Não, mas é interessante isso porque a Jay levanta um ponto que eu queria puxar, na verdade. Então, por favor, xinguem a mim também. Mas a questão é que existe uma certa relevância, né? O ser que gosta da ufologia, né? Ele é um crente da ufologia, né? E muitas vezes essas pessoas, elas vão puxar a sardinha, né? É igual a pessoa que tem aquela... Por exemplo, a pessoa é cristã e ela olha pra religião do outro e fala, não, esse fenômeno, na verdade, é aquilo que eu vivo na minha, só que a pessoa não conhece a minha religião, que é a verdadeira, né? É claro que num zeitgeist que a gente tem aí, da ficção científica bombando, de você ter as questões aeroespaciais, a ufologia nesse sentido também é um folclore. Tão cheio de evidências quanto o Boitatá, inclusive, né? Então, de fato, eu acho que a colocação da Jay é obviamente interessante, né? O que talvez não seja, e aí talvez seja um contra-argumento, que provavelmente alguém que gosta do tema vai dar, é que, por exemplo, o Boitatá não existe em outras culturas necessariamente, né? Mas relatos ufológicos começaram a pipocar no mundo todo. Então pode ser também um argumento usado nesse sentido, né? Cara, esse lance do Boitatá é foda porque, tipo assim, isso é uma lenda indígena, né? Pré-português no Brasil. Se eu não me engano, acho que o primeiro relato escrito foi do padre Anchieta, em 1530 e pouco, entende? É isso. Ele avistou uma língua de fogo no meio da floresta, ficou assustado, e quando conversou com os índios, assim, os índios falaram pra ele, né? Eu acho que até a palavra não é nem Boitatá, é Baetatá, né? Que vem do Tupi-Guarani, que significa literalmente coisa de fogo, né? É tipo assim, algo desconhecido de fogo, né? E aí, com o tempo, foi virando Boitatá. Então é algo que tá no imaginário do brasileiro desde antes do descobrimento, né? Então é algo que realmente é folclórico e tá praticamente vivo desde aquela época, né? no inconsciente, né? Uma coisa que eu queria puxar sobre isso, como a gente falou a respeito de tipo assim, da falta, digamos, de perícia nas investigações da época e tal. Por exemplo, isso que a Jay tava falando de descarga elétrica, por exemplo. Cara, isso é muito simples, né? Tipo, se tivesse, por exemplo, um relato de que se tava chovendo naquele dia ou se tava o tempo, né, pra assim ou não, a casa, por exemplo, tinha energia elétrica.
Tipo... Não, energia elétrica não tinha saneamento básico. Era 1946 e praticamente não tinha carro, entende? Então não tinha nem geladeira, não tinha nada no caso nessa época. A gente tava perto dos anos 50 nos Estados Unidos, que já tinham certos eletrodomésticos em casa, e aqui ainda era, na minha cidade, era muito raro. Era muito pouca coisa. Chovendo, não tenho esse relato. Mas por ser festa na cidade, duvido muito, tá? Festa na cidade, o pessoal não vai sair pra festejar. Vou te contar uma coisa. Eu vou te falar que eu sou do litoral, a Dona Ira também é do litoral, começa aqueles raios, tá todo mundo no rio, no mar, ninguém quer nem saber. Tanto que a gente chama os paulistas, né? Os paulistas burros. E o período de chuva, né? Tipo, o carnaval geralmente coincide, né? Não, gente, vamos só uma questão assim. Pelo que eu vi das entrevistas, diziam que era céu claro mesmo. Agora, é um pouco estranho, assim, esse argumento de que a festa a gente vai, pra gente a gente vai, porque tem Uber, tem carro, tem ônibus, né? A pessoa ficar andando 40 minutos na terra pra chegar na cidade na chuva porque tá com fogo nas calçolas. E ele não gostava de festa, né? Então ele tava indo porque tava sendo obrigado, né? Não, ele não tava indo. Esse argumento é pra justificar se tinha raio, se tinha tempestade de raio. Segundo alguns, o céu tava claro na época. Claro, assim, sem nuvens, por exemplo, né? Mas o que também não justifica. Pode ter pontos com alguma nuvem e tal, mas, novamente, tem 60, 70 anos essa história, né? A gente sempre tem que levar em conta isso também, né? E o relâmpago é um chute tão incerto quanto o boitatá. É que o relâmpago a gente conhece, né? Não é nenhuma possível explicação, porque tendo em vista o que aconteceu de fato, ele é uma parcial explicação. Não, só que geralmente relâmpagos deixam outros indícios, né? Por exemplo, se acertasse, por exemplo, a casa, alguma coisa assim, teria ficado, né? Algo danificado, por exemplo, né? Algo assim, né? Algo daria pra identificar, né? Geralmente. Não, cara, raio causa, tipo assim, se o raio cai em areia, faz vidro. É o tipo de coisa que não dá pra se. Não foi um raio fantasma ou um raio ninja que apareceu e não deixou vestígios, né? Só deixou vestígios no cara, né? Que estranho, né? Mas é interessante porque toda essa discussão que a gente tá tendo, ela é muito relevante pro caso, porque tudo isso é colocado, né? É bom a gente sempre lembrar que a gente é um podcast de mistério, que fala sobre ufologia e tal, mas ninguém é burro. E obviamente que as situações mais comuns e triviais foram levantadas, né? No caso, por exemplo, na época, na sua certidão de óbvio, constava como queimadura a causa-morte. As pesquisas feitas por esses ufólogos, até anteriores, até a década de 70, confirmavam detalhes que até outras coisas que haviam sido omitidas ou até mesmo tirando algumas coisas que foram inventadas, como, por exemplo, que a pele do cara se liquefez, né? Que é algo muito comum que o pessoal costuma dividir por aí, né? Na época do ocorrido, por exemplo, ele teria morrido na madrugada às 3 horas, né? E não às 22, né? E a partir de relatos que estavam dos presentes, né? João Prestes não tinha nenhum desentendimento ou desafeto com pessoas da cidade. Vamos comentar que isso é algo que pode ser comum, principalmente aquela coisa meio... Como é que era a sociedade da década de 50, né? Não levar desaforo pra casa. Rusgas, né? De família, de terras. Exato, que pode ser levantado. Sei lá, alguém jogou óleo fervente ou água fervente nele pra fazer isso. Eu acho um pouco complicado, sendo que uma pessoa que não tinha... Obviamente podia ter um fogão a lenha, né? O cara ficou 2 horas ali no fogão a lenha pra esquentar um óleo ou pra matar o cara quando tinha faca, né? Mas enfim, a gente levanta a hipótese porque tenta explicar, né? E é interessante que, por exemplo, a Apex, na década de 70 ainda, a Apex consta, abre aspas, fonte de energia térmica intensa, sem chama, incidindo diretamente sobre a vítima e provavelmente de curta duração, pois seu efeito foi detido. Ou seja, foi algo bem tenso, ligado à energia térmica por causa das queimaduras, e foi algo que cessou com velocidade, porque você não teve outros... A região em volta não teria sido afetada, né? Então foi algo que provavelmente foi direcionado a ele, e a somente ele, e quando de fato atingiu, aquilo provavelmente já fazia menos ou efeito nenhum quando ia atingir outros locais, né? Como, por exemplo, as paredes, o teto, né? Quase como se fosse algo direcionado à pessoa, né? Inclusive, é bom a gente salientar que em 1980, o astrofísico e ufólogo, que já foi supracitado principalmente no Criptologia, o Jacques Vallée, né? Ele veio ao Brasil para estudar e catalogar diversos fenômenos ufológicos, né? E o caso do João Prestes foi o que cabeçou a lista dele, né? Para ele, abre aspas, poderia Prestes ter sido atingido por um raio? De acordo com o pesquisador brasileiro, o Felipe Machado Carrion, depois de entrevistar Salvador dos Santos, que ainda vivia, o tempo estava claro, não apresentava condições com raios, não conseguimos localizar o povoado, nem as testemunhas, e como o caso aconteceu há mais de 40 anos, dificilmente alguém vai confirmá-lo. Então, assim, é um caso que ele também, como eu acabei de falar, também
carece de muitos detalhes pra gente tentar descobrir. Mas é claro que mesmo assim ainda é algo muito absurdo, né? De qualquer maneira. Gabriel, eu ia te perguntar sobre isso, se além de Boitatá, se as pessoas também acabam nos sugerindo outras coisas, sabe? Outros eventos, se as pessoas comentam alguma coisa também. Porque realmente é uma história que sim, é um mistério que a gente não vai chegar em solução alguma, além de ter sido há muitos anos, né? A pessoa já faleceu, as pessoas mais próximas também não precisa ficar movendo, né? Tudo isso já foi. Mas, né, queria saber se as pessoas da cidade comentam algum outro evento que poderia ser isso. E nesse caso, sendo bem sincero com vocês, esse caso ele não é tão conhecido na cidade. Eu só conheço esse caso porque o meu tio falou pra mim no WhatsApp, falou, pergunta pra sua avó. Por brincadeira. Nessa brincadeira, eu fui perguntar pra minha avó. Ela não sabia o que falar, ela deu uma desbaratinada, mas meu avô... ele já começou a falar um pouco mais, e todo mundo começou a falar. Ninguém gosta muito de falar sobre o assunto, porque, bom... É um caso que não é cristão, não é uma coisa que o pessoal acha que vai ser levado a sério. Aliás, também não vai ser levado a sério em muitas partes, né? Também, né? Dependendo do ouvinte, também não vai ser levado a sério. Não, e também traumático porque é uma morte na família também, né? É algo assim que eu acho que... Isso que eu ia falar, uma pessoa morreu. Sim, minha avó, ela tinha 4, 3 anos na época. Meu avô tinha 10, 11. É uma diferença de uns 10 anos quase, tá? Então minha avó, ela nem entendia muito o que estava acontecendo, mas meu avô já entendia ali, sabe? Então era algo que não é muito comentado. E na cidade, eu fiquei sabendo depois que eu já tinha 20 anos. Nossa, eles foram muito discretos. A vida inteira. Parabéns, cidade, vocês foram discretos. Existe uma lenda urbana no meio evangélico, especificamente no meio evangélico, sabe? Tipo a história do ovo no carro. Do ovo na mala, conheço. Tipo a história do ovo no carro. Mas tem uma lenda urbana evangélica que tinha um cara, que esse cara, ele vivia negando a Deus, falando mal de Deus e falando mal do Espírito Santo. E ele vivia falando, e as pessoas avisavam esse cara, olha, não faça isso, você tem que ser temente a Deus, Deus Todo-Poderoso. E esse cara, ele não acreditava em Deus, né? Ele era cético, então ele falava, isso não acontece, e fazia chacota. E aí, coitado dos crentes, né? Tinham que ficar ouvindo isso. E aí, as pessoas falavam assim, olha, toma cuidado, rapaz, toma cuidado. Aí esse cara foi tendo a vida dele, até que esse cara ficou doente e ele tava numa situação no leito de morte. E aí chamaram as pessoas da igreja pra ir orar lá pra ele. Quando chegaram lá, esse cara, ele estava queimando por dentro. Lembrando, gente, isso é uma lenda urbana evangélica, tá? O cara estava queimando por dentro. Por quê? Porque como ele negou a Deus e ele falou mal do Espírito Santo, Deus não aceitou ele nos céus. E mesmo as pessoas rezando, orando por ele ali, orando, né? Porque crente não fala rezar. Mesmo as pessoas orando por ele ali, clamando a Deus, pedindo perdão para que Deus perdoasse e levasse ele para os céus, Deus não perdoou, e aí ele morreu queimado, e ele morreu queimado dessa forma, assim, tipo, só a pele dele derreteu e queimou, não queimou cabelo, não queimou roupa. Essa é uma lenda, lenda urbana evangélica. E tipo assim, seria muito fácil as pessoas relacionarem isso, sabe? Tipo, se fosse em registro de verdade, eu vou ser muito sincera com vocês. Essa lenda urbana corre em registro facilmente. Se esse caso tivesse acontecido em registro, eu sei até as pessoas que iam achar que era isso. Eu não sabia que tinha essa lenda. É que muito específica, só quem esteve lá sabe, e eu não aconselho. Eu vou puxar aqui um pouquinho a parte ufológica, que eu acho que ela é também interessante, porque o que a gente pode se basear talvez seja em outros relatos de testemunhos que passaram por situações parecidas. Apesar de ser um pouco incomum, né? Geralmente a ufologia, os testemunhos envolvem os avistamentos, contatos e coisas desse sentido, mas existe uma parcela que de fato existe um pouco desse ataque por parte dessas supostas espaçonaves, né? E de algumas maneiras, né? Alguns dos relatos falam como sendo algo proposital, de que sai um raio da nave, como se fosse uma arma, e neutraliza a pessoa. E aí tem diversos tipos de fenômenos envolvidos. Vai desde radiação, que é algo que eu quero perguntar pra Jay se faz algum sentido queimadura por radiação nesse caso, até coisas do tipo assim, ser um raio que te dá um soco, né? Um raio meio físico. É uma coisa até difícil de explicar, mas não seria um raio que queima. É um raio que você sente como se fosse uma pancada te atingindo, né? Ao mesmo tempo, existe relatos de que apenas de você
encostar ou se aproximar de um OVNI, há como você obter queimaduras e ser bastante prejudicial, né? Quase como se fosse uma manifestação não intencional, né? É como se você encostasse no motor de um carro, vamos colocar assim, né? Você provavelmente vai queimar sua mão. Nesse caso, o exterior de uma nave em movimento, ela teria aí a capacidade de queimar alguém, ou enfim, machucar alguém nesse sentido, a você se aproximar, né? Seria uma parada não intencional. O que você acha, Jay? A radiação é sempre muito levantada, né? Porque poderia explicar o fato da pessoa morrer horas depois, né? Ter sido um contato muito direto com radiação, né? Que não matou ela na hora, mas ao mesmo tempo deu algumas horas de sobrevida pra ela, de alguma maneira. E pelo fato de não parecer, né? Pelos relatos, ser uma queimadura direta, né? Como se fosse um óleo fervente, ou uma explosão, ou um raio, porque nada à sua volta foi afetado, em teoria, né? O que você acha? Bom, quando a gente fala de radiação, a gente volta de novo de falar da radiação eletromagnética. Então a gente tem vários. Micro-ondas, raio-x, tem o espectro visível, que é o que a gente vê. E daí, eu vou falar, já que você citou de uma radiação que você meio que sente como um calor e depois queima, né? E o outro é como se já queimasse de fato, certo? Um você não sente direito, mas ele vai te dar problemas depois, e o outro você sente. Daí a gente tem a radiação ultravioleta. Não ultraviolenta, mas ela pode ser violenta também. Que é o que vem do sol. Então, é o clássico que a gente tá lá tomando nosso sol na praia, não passa protetor solar, fica queimado pra caramba, começa a descascar. Ou seja, você não sente na hora, mas por causa da quantidade de radiação ultravioleta que você recebe, o seu corpo, ele vai demonstrar queimaduras depois. E se você faz isso a longo prazo, você pode ter um câncer de pele. E isso também por causa do buraco na camada de ozônio que a gente tá fazendo, a gente tem mais incidência de radiação ultravioleta. E daí a gente pode falar da radiação gama, dos raios gamas, que esses que destroem as nossas células, que pode causar câncer e queimaduras imediatas, como a gente estava falando lá naquele episódio de Chernobyl, onde causaram queimaduras e que a longo prazo as pessoas ficaram com câncer. Então, a gente pode falar desses dois tipos de radiação. Geralmente, quando a gente fala de ufologia, eu automaticamente penso em raios gama, né? Que é o mais destruidor e o mais potente, e não da radiação ultravioleta, que é o que geralmente vem das estrelas, do Sol, por exemplo. Então, eu julgaria que, sei lá, esses lasers que a gente pode imaginar seriam raios gamas. Então é possível, é plausível pela ciência. Só uma pergunta, Jay. Tipo, a gente sabe que, por exemplo, explosões estelares geram o que eles falam do raio mortal, né? Tipo, emite um raio mortal de energia gama que tá vagando no espaço e, obviamente, que se ele não perder a intensidade, né, com o tempo e tiver algum planeta próximo e essa emissão, por exemplo, pegar num planeta, seria a morte certa, né? Depende do planeta, tá, Real? Porque isso acontece com a gente por causa do Sol. Sim, a quantidade também de radiação, e se você não tem proteções, por exemplo, um campo magnético interessante, isso, alguma coisa assim, né? Uhum. Mas de qualquer forma, tipo assim, é um risco que se corre sendo uma bola flutuante no meio do universo, né? Mas você acha que haveria a possibilidade, sei lá, de um raio, sei lá, hiperconcentrado de emissão de radiação estelar conseguir penetrar na atmosfera e acertar exatamente uma pessoa? Tipo, não me parece algo, sabe? Mas quando é Deus, porque Deus perdoa, não, né? seria muito azar, exatamente, né? Porque esse algo, cara fez... Ou, sei lá, uma emissão de massa coronal do Sol, por exemplo, né, que consegue entrar na atmosfera e, sei lá, e atingir uma região muito pequena, específica, do tamanho de uma janela de uma casa, por exemplo. Sei lá, isso me parece algo impossível, né? Não, da radiação ultravioleta não. Se a gente ainda tentasse falar, sei lá, de raios gamas que a gente pode ver, que ocorre, né, aqui no nosso planeta pelo efeito fotoelétrico, espalhamento Compton, a gente poderia até pensar, mas vindo do Sol, bem concentrado, ele vai ter que passar o nosso campo eletromagnético, daí depois ele tem que passar a nossa atmosfera, daí depois ele tem que acertar o Brasil. Do Brasil ele tem que acertar São Paulo. Acho que não vai rolar. É disco voador, gente. É disco voador e é isso aí. É muito mais fácil, né? Acreditar que foi, obviamente, foram os alienígenas. Se o Rafael tivesse aqui, seria o demônio, tá? Apesar disso que a gente tá falando, tem um russo que já caíram, eu acho que 2 ou 3
meteorito na casa do cara, na mesma casa do cara lá. Mas também ele mora na Rússia, né? Lá é comum, né? Olha, é mais fácil cair meteoro na Rússia do que no Brasil, porque é o tamanho daquele país. Não, eu concordo, mas tipo assim, exatamente na mesma casa, né? 2, 3, né? É muita sorte, né? Mas é porque Deus não gosta de russo, tá na Bíblia. Pois é, eu ia falar, é muito aquele meme mesmo, né? Deus mandou chance e você não quis, meu filho, só caindo coisa na casa do cara, só na casa do cara ali, ó. É tipo, é o cara orando, Deus, me mande uma mensagem se eu preciso me mudar, né? Aí ele fala, filha da puta, vou jogar o Texas na tua casa, eu quero ver. Tu não se mudar. Só uma coisa que eu tava querendo falar com a Jay sobre essa questão de queimadura de radioatividade. Tipo assim, mas nessa intensidade de ser imediato, assim, de ser algo... Porque pelo relato foi um flash de luz, né? Eu fico imaginando que a quantidade de radiação pra causar isso numa pessoa, tipo assim, num flash imediato, assim, deveria, sei lá, pelo menos contaminar a casa toda, as pessoas que tiveram contato com ele, provavelmente, né? Então você teria, tipo, não só ele morrendo, mas outras pessoas sentindo aí problemas de radiação no decorrer aí dos dias, né? Provavelmente. Você tá certíssimo, Hel, porque é a questão, a gente volta pra questão de Chernobyl, onde as pessoas iam lá e basicamente se queimavam, se derretiam, né? Elas eram derretidas. Mas Chernobyl continua emitindo radiação. Por sinal, Dona Marie Curie continua emitindo radiação, isso porque ela só mexia um pouquinho com o minério, entendeu? Então... ela continua emitindo radiação. Então, provavelmente, várias pessoas seriam contaminadas. Alguém tem que avisar pra ela, porque vai ficar perigoso, né? Piada. Hashtag humor e piadas. Não, beleza. A radiação explicaria tudo, com exceção do fato de pessoas não estivessem morrendo na cidade depois do fenômeno. Será isso que você tá falando, Jay? Sim. Tá. Não, peraí, André. Explicaria tudo? Não. Tipo, da onde que veio essa radiação? Supondo que foram você não alienígenas. Ou o boitatá é radioativo. O poder do boitatá é radioativo. Meu Deus. É o Boitatá da Marvel. Daqui a pouco parece aí. É o Boitatá com superpoder, né? Ele é uma cobra normal que tá pegando fogo por causa da radiação, né? Gama. É uma cobrona. Ela upou, né? Mas, ó, é interessante. Por onde que eu quero chegar com isso? No caso, então, e se a gente descartasse o fato de ser um flash de luz? Vamos colocar aqui uma suposição, vamos criar uma hipótese aqui. Existe uma crença da ufologia das sondas, que seriam os pequenos objetos que se soltam das naves maiores. Em teoria, eles não seriam tripulados, né, hipoteticamente, e que eles teriam um trabalho de se aproximar com mais... A averiguação deles seria mais em terra mesmo, né? Existem relatos, por exemplo, de sondas entrando em apartamentos e em casas, por exemplo. É um drone. Perfeitamente um drone. Então vamos imaginar esse objeto como sendo algo minúsculo, mais ou menos 1 metrinho ali de diâmetro, mais ou menos, talvez um formato discoide, talvez um formato mais esférico, não importa, algo que desse para entrar em uma janela, né? Seria algo luminoso, eu tô falando de características dele, mas ele não estaria soltando raio nenhum, não seja um feixe de radiação eletromagnética, ou seja lá, gama. Ele emite. Exato, ele é como se fosse uma pedra de césio gigante. Isso que eu tava pensando, tá. Isso faria sentido do fato do cara sofrer as consequências da radiação, mas ao aquela, vamos dizer assim, essa pedra de césio gigante depois ir embora, esse cara continuaria emitindo radiação dessa maneira? Porque o feixe tá jogando em você. Nesse caso, a pedra de césio gigante não tá fazendo nada, mas os efeitos dela foram em você. Faz sentido? Faz sentido, porque o que você tá me falando é basicamente o que aconteceu em Goiânia. A pessoa toca coisa, depois joga coisa de volta, se ela emite radiação. Não, ela não emite radiação. Não quer dizer que eu vou tocar na pessoa que tá com câncer e vai passar câncer pra mim, porque não é assim que funciona. Se esse objeto, vamos dizer, esse minério de césio fosse embora, não, ele não ia estar emitindo radiação, pelo que eu entendo. Oi, eu sou a Jay do futuro e eu vou explicar esse meu raciocínio. Se essa condição hipotética acontecesse, sim, seria como o acidente de Goiânia. E sim, essa pessoa poderia contaminar outras pessoas com irradiação porque ela teve contato direto. Quando uma pessoa sofre contaminação radioativa, esse material continua emitindo radiação, contaminando outras pessoas. Mas como é que eu cheguei nessa resposta de não? A pessoa não emitirá radiação para os outros. A irradiação é a energia característica de uma fonte radioativa. Ela acontece quando existe exposição do material ou do corpo de alguém à radiação emitida pelo elemento radioativo. Isso pode acontecer sem a pessoa estar em contato direto com o material.
Ou seja, uma pessoa que sofreu irradiação não se torna uma fonte de radioatividade, não sendo perigo algum para as pessoas. Isso acontece, por exemplo, na radioterapia, que foi o que eu pensei nesse momento, mas não foi o que eu disse. O exemplo dado foi o acidente de Goiânia. Agora, eu achei que você ia falar que, por exemplo, o negocinho não conseguiu voltar, esse minério não conseguiu voltar. Daí, iam ter que encontrar alguma coisa, porque se a gente tá falando do Césio, ele tem uma meia-vida de 30 anos. Não, esquece, o Césio foi mais uma comparação. Mas se você fosse pegar um minério que é conhecido na Terra, vou falar de conhecido na Terra porque eu sei falar, né? Que é o que a gente sabe, né? É o que eu tenho pra falar. Ainda não visitei outros planetas, né? Pra testar as outras pedras, né? Exato. Vou só usar o que eu tenho aqui. Se ficasse aqui, a gente ia encontrar algum objeto sim, porque decaimento não é tão rápido assim, a não ser que a gente tenha o elemento 115, né? Mas a pessoa em si que foi tocada, ou então... se você tá falando que tá emitindo radiação, vai ter que pelo menos se aproximar um pouco. Ela não vai continuar emitindo radiação, não. Entendi. Existe alguma possibilidade de naturalmente se reproduzir um efeito, por exemplo, sei lá, de um forno micro-ondas, tipo assim, espontaneamente? Eu sei o que você tá querendo falar, porque eu pensei exatamente nisso. Porque na hora que eu tava olhando sobre a radiação eletromagnética, a gente fala do micro-ondas, tipo, o micro-ondas é perigoso pra gente, sendo que a própria OMS fala que micro-ondas não é perigoso. Depende. Se você ficar com a mão lá dentro, por exemplo. Depende de que lado do micro-ondas você tá, né? Exato. Daí era isso que eu estava pensando. E se eu concentrar os raios de micro-ondas e mirar na cabeça de alguém, eu vou conseguir fritar ela? Vou, né? Porque é isso que ele faz com a matéria. Sim. Nossa, mas daria muito trabalho, não daria não? Por que alguém faria isso? Alienígena, né, Ira? Ira, pra você ter ideia, o micro-ondas foi descoberto por acaso. Tipo, tinha um equipamento militar que era, eu acho que, voltado pra radar, e ele emitia uma onda eletromagnética exatamente na mesma frequência em que hoje os micro-ondas emitem. E o cara só descobriu isso porque ele botou um copo de água ao lado do equipamento e, tipo assim... enquanto trabalhava, e quando ele foi pegar o copo de volta, ele percebeu que a água estava quente. E aí eles descobriram isso, que aquela frequência de onda eletromagnética que o equipamento emitia, ela fazia isso, ela agitava as moléculas lá e esquentava a coisa. E a partir daí eles desenvolveram a tecnologia do forno micro-ondas. Quer dizer, essa história que eles contam pra ele, mas na verdade é tecnologia alienígena, né, que foi licenciada. E testada em pessoas, né? Através de acordos com os reptilianos, né, e por aí vai. Mas, de qualquer forma, esse efeito da onda eletromagnética afetar coisas ao redor, existia. Quer dizer, só que como ele não concentra, como o forno micro-ondas é feito para concentrar, obviamente que se você ficasse com a mão ao lado, por exemplo, do equipamento, não, só se você ficasse, sei lá, 15 minutos com a mão parada exatamente no mesmo lugar, e aí sim, você ia sentir que sua mão está esquentando, né? Eu só queria fazer mesmo um adendo de que eu tô falando que, tipo, a gente não emitiria radiação, a gente emite radiação normalmente, tá? Radiação infravermelha, não faz mal pra ninguém. Jay, fiquei um pouquinho alegre aqui que eu poderia, nossa, será que dá pra fazer uma experiência e virar uma super-heroína, pra isso fortalecer? Droga. Não tem como, eu tô falando no caso hipotético que o Andrei me deu, de tipo, eu tocar numa coisa e virar uma fonte de radiação ambulante que vai matar todo mundo. Não, mas normalmente o corpo, tudo emite radiação. Nosso corpo emite radiação. Mas ninguém vai morrer, tá tudo bem, é radiação infravermelha, não causa nada na gente. Jay, é isso. Sua participação no episódio foi fantástica. Muito obrigado por confirmar que OVNIs existem. Agora, Não, porque de fato, pensando dessa forma, você consegue encontrar então um paralelo com essa narrativa de que ao se aproximar de uma sonda ou algo nesse sentido, algo extremamente brilhante, porque é uma característica comum de OVNIs serem bolas de luz, né? E aí seria uma questão, não sei se necessariamente radioativa, eletromagnética. Você teria uma frequência que talvez possa ter queimado a pele dele, mas não a roupa e o cabelo. Não sei se isso seria possível, mas na minha cabeça faz, o que tá explicado. Pra mim tá explicado. E a gente sabe, né, Andrei, que o sistema de propulsão das naves são baseados exatamente em eletromagnetismo e emissão de plasma, né, que são duas coisas que podem queimar pessoas. Exatamente, por causa do elemento 15. Desculpa. Cara, eu amo ufologia, mas entre isso e o Boitatá estão em pé de igualdade. E não é demérito
do Boitatá, não. E nem da ufologia. Acho que é interessante. Poderia soar meio desrespeitoso, mas o Yuri Brito fez um comentário aqui, é que o Gabriel é da família da pessoa, né, mas o Yuri Brito falou, ó, estava de dia, ele pode ter dormido no sol durante a pescaria, e aí só percebeu depois, bebida, né, tal, né. Ficou com a marca de biquíni, não, acho que não. E aí teve esse problema, né, tipo uma insolação grave que matou ele depois, e ele só sentiu os efeitos depois que passou o efeito da bebida alcoólica, alguma coisa assim, né, mas é óbvio que isso pode soar desrespeitoso. Não, acho que no marca de biquíni eu acho que não era muito comum na época. Mas o dormir no sol, eu acho que seria uma coisa normal, na verdade, tá? Não é uma coisa que eu, por exemplo, não tenha feito. E mesmo assim, não sei se vocês já dormiram no sol, se vocês já foram nadar num rio. Já dormi bêbado no sol e realmente queima bastante. Um pouco. Se você tira de roupa, não tem problema. Pode ser, né? A cor que caiu do espaço, caiu só ali. Foi muito rápido, né? Caiu, ninguém viu e já foi, infelizmente. Tem essa possibilidade também, né, Ira? De algum experimento científico de governos aí com algum satélite que emite raios mortais para matar pessoas e eles, né, estavam infelizmente no lugar errado, na hora errada. Mas isso é óbvio que é mais ficção científica, né? Olha a cara da Jay, ó. E estavam em Araçariguama. É o que o cara lá do Space Today fala, né? Tipo, por que diabo que os alienígenas, quando vêm pra cá, só vão pra Ibiúna, Araçariguama, só vão pra esses lugares, né? Tipo, por que eles não vão lá no centro de Nova York e pegam uma pessoa e falam, ó, vamos levar esse cara aqui, entende? Sim. Pô, mas isso também é de uma... Desculpa, eu gosto muito do menino do Space Today. Adoro, beijo pra você. Mas isso também é de uma estupidez profunda, né? É claro que se você vai investigar gorilas e você vai invadir o território dele, você começa invadindo com um helicóptero no centro do grupo dos gorilas e vai no soco com eles pra pegar um exemplar. Seria muito mais fácil, né? Se você quer um gorila, você vai onde tem a maior concentração de gorilas, né? Não, tá, você entendeu o que eu quis dizer, tá? Não vem com essa porra, cacete. Você vai tentar o máximo possível, não invade, porque se acontece o negócio dele, mano, acabou o grupo, pega pra quem te quero, acabou, tipo, você não vai investigar nada das relações socioculturais, econômicas dos gorilas, né? A troca de dinheiros, né? Quando eles vão pro cinema, você não vai saber disso, você tem que ir aos poucos, na encolha, você tem que ficar vendo ali como é que é o comportamento deles, sem assustá-los. Então por isso a presença humana tem que ser a mínima possível, né? Muitas vezes, provavelmente, com câmeras apenas nos locais, né? Andrei, eu acho que se a ideia é não assustá-lo, você não deveria pegar os caras e enfiar sondas pelos seus orifícios. Não, mas aí essa é a questão. Por que tu vai para Araçariguama? Tu vai pegar justamente o cara que tá sozinho dentro de casa, mas é isso. Aí quando o cara chega, galera, vocês não vão acreditar. E não acredita mesmo. O ET completamente tá certo. Melhor abordagem que tem é essa. Ainda paga de maluco do doido, né? André. Ô Ira, se você tá indo pra uma civilização, você tem como regra, por exemplo, não quero me revelar, seja porque você não quer, seja por questões éticas, seja por uma questão moral, porque você não é permitido você evoluir aquela raça cedendo tecnologia ou coisa nesse sentido, e você quer fazer um estudo de observação de fora pra dentro, você não pode de maneira nenhuma afetar o comportamento deles com a tua presença lá, cara. Isso é óbvio. Isso eu sei. Inclusive, não, como diz o Real, não colocar sondas em orifícios das pessoas ou das outras espécies. É isso que eu quero dizer. Você pega o isolado. E ninguém vai acreditar no isolado. É isso que eu tô falando. Estão brincando com a gente. É igual aquela parada. Ouvinte, fica a dica pra você. Sabe como você acabar com um formigueiro na sua casa? Você faz o seguinte, você coloca um pouquinho de formiga, aí vai vir uma formiguinha. Vai pegar. Aí, mano, ela vai comer Mano, ela vai ser o Kanye West das formigas. Aí fala, caralho, que porra é essa que eu encontrei do caralho? Quando ela voltar pro formigueiro, você tira o açúcar. Ela vai pagar de mentirosa. Então, você vai destruir o formigueiro de dentro pra fora só na intriga. Então fica a dica pra você acabar com o formigueiro, é isso. Lembrei do Didi falando de como se acabar com o piolho, que você jogava cachaça na cabeça e botava areia. Que os piolhos ficavam todos bêbados e começava uma briga e jogava pedra no outro e morria tudo. Né? É mais ou menos essa a sua estratégia, né, André? Exatamente. Gente, vamos voltar aqui pro encerramento. Gabriel, cara, gostaria muito de agradecer a sua presença. A gente sabe que é um tema que muito provavelmente mexe com a tua família de alguma maneira, né? Até, inclusive, desculpas aí qualquer brincadeira que a gente tenha feito, mas é um caso que a gente leva muito a sério e a gente acha que a gente deve ser sempre muito respeitoso com relação a esse tipo de coisa que acontece, que afinal é uma vida, né? Que invariavelmente você pode ficar triste por ela, né? Uma tragédia de qualquer maneira, né? Por mais misteriosa que seja e tal. E também afastar qualquer coisa sensacionalista, dito por um episódio que tá uma hora falando sobre
disco voador. Mas obrigado aí por ter decidido seu tempo, mano. E obrigado por ter conversado aí com seus familiares. Tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar pra aí pros ouvintes? Alguma coisa assim? Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhando essa história. É uma história que eu já queria contar fazia muito tempo, tá? Mas eu não tinha pra quem contar exatamente e agora ela é pública. Mas muito obrigado a todos por terem o tempo por contar essa história, que é da minha cidade, que eu tenho um carinho enorme por ela. Muito obrigada, viu, Gabriel, por compartilhar essa história e por vir aqui participar e contar com a gente. Foi muito legal ter você, assim, pra gente tirar dúvidas e conversar junto. Foi muito da hora fazer esse programa dessa forma. Bom, eu até queria pedir desculpas aí pelo final, né, por ter aventado essas possibilidades, né, meio bad vibe aí. Não, fique tranquilo, eu também não duvido. Talvez quando aconteça, não conheci ele, mas não posso descartar também. E até queria falar com a Jay que a gente não falou, Jay, dos raios globulares. Os raios globulares, você sempre vem com esse diabo desses raios globulares. Puta que pariu, réu. Esse fenômeno que existe e que nunca foi comprovado pela física, mas existe, não foi filmado. Meu, cada um tem um. O réu são os raios globulares, daí vem o Rafael com o elemento 115. Eu tô muito ferrada com vocês. Eu já torço, tipo, não vai falar dessa vez, mas não, sempre vem. Ai, meu Deus. Eu queria agradecer ao Gabriel, eu tomei um susto, eu não sabia que ia ter uma pessoa da família do moço aqui, deu eita! Mas muito legal, foi legal saber de uma pessoa que, tipo, viveu num lugar, eu só conhecia ali a região de São Roque, então foi super legal você contar um pouco da região, do que aconteceu por ali, das coisas que mudaram, da modificação. E eu continuo achando que não foi alienígena e que foi alguma coisa que foi perdido por ali, sabe? Alguma informação foi perdida, não foi anotada, isso porque a gente não tinha tanta atenção em relação a esse tipo de coisa, né? A esses fenômenos. Então, eu acho que foi alguma coisa que ficou perdida. Sinto muito por essa situação, mas muito obrigada pela contribuição. Fico imaginando também Boitatá, né? Chamando a gente de vira-lata, né? Por que vocês acham que é ET? Tô aqui fazendo meu serviço, cumprindo o meu papel e vocês vão achar que é ET. Ele deve estar muito puto. Eu estaria aí. É isso, gente. Muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui. E é aquilo, não olhem para trás. É uma coisa que eu queria contar, mas na verdade, eu queria gravar os meus avós para que você pudesse cortar ou qualquer coisa assim, entendeu? Eu cheguei a fazer uma gravação de 2 horas, 1 hora com cada um. A burrice minha foi que eu vendi o celular e apaguei tudo com a gravação. Essa é a cara que eu fiz, gente. Mesmo que não viesse pra gente essa gravação, mas seria uma gravação legal pra você também, né? Pra você ter ali. Grava de novo, só pra ter. Sei lá. Não, meu avô acabou de sair do hospital. Quando daqui a 1 ano eu consigo. Não, acabando a pandemia, eu vou aí pessoalmente. Eu sequestro alguém da sua família, ele vai me dar assento. Eu tenho uma pergunta agora que já parou. Já parou? Acabou? Uhum. Acabou a gravação, né? Sim, mas tá ao vivo, hein? Essa história aconteceu e ela não lembra quando ele morreu, é isso? Não, ela nem tem ideia exatamente, tá? Quem tem ideia é o meu avô, que ele já tem... Porque ele é um pouco mais velho, ele tinha quase 10 anos mais velho que a minha avó. Uhum. E minha avó, ela chegou, ela falava pra mim do que a mãe dela falava, do que os tios falavam e do que os filhos falavam, entende? Então era mais ou menos uma coisa de família. Terceirizado, quase. Era uma história... Hein, Gabriel, e a parte da família da esposa dele? Tipo, você tem contato? Eu não tenho contato. Minha família... Cara, só pra você ter uma ideia, tá? O Araçariguama é uma cidade muito pequena, mas que minha família é muito proeminente. Pra não dizer numerosa, tá? Nesse caso. Porque, então, vamos colocar assim, desde o início de 1900, minha família tá lá. Uhum. Uau! Tá? Talvez antes, na verdade, tá? Porque a casa do que tinha no centro da cidade, que agora virou um prédio lá, já tinha mais de 120 anos. E sempre era da minha família. Então,
Eu tenho tio, eu não tenho como contar os tios que eu tenho. Tá, tio assim por tipo, eu irmão da minha avó e que eu tenho tio, que eu tenho primo, não tenho como contar. Eu só tenho contato com o pessoal mais direto e eu conheço algumas pessoas que são os irmãos do meu avô e da minha avó, que são mais próximos deles. Os sobrinhos, netos, etc, porque na verdade eu não conheço. Provavelmente eles também não devem ter conhecimento da história, né? Talvez, eu acho que talvez tenha, tá? É que, na verdade, como o André até falou, você consegue falar com o Virgílio, você consegue falar com tal pessoa... Afinal de contas, foi um caso que aconteceu com alguém de sua família, Gabriel Tavares. Olá, boa noite a todos. Olá, como estão todos vocês? Como é que eu começo, caramba? Peraí. Relaxa. É assim mesmo, só vem com a prática. Olá a todos, como estão vocês? Tá ótimo, perfeito. Nossa, tá muito bem, Gabriel. Se você fizer uma quarta vez, eu já vou começar a achar que você foi realmente abduzido e alguém tá tentando falar com a gente. mundofreak.com.br